Olá! Há uma pergunta que chegou para a gente, é de alguém que começou a estudar a Bíblia e não entendeu bem o trecho que eu vou ler agora para você. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias ou ouro, ou pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva, tendo filhos, se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Quando ela leu esse trecho da Bíblia, ela não entendeu essas recomendações que aqui em Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 9, está dizendo. Principalmente hoje que vivemos em momentos em que a gente vê o empoderamento da mulher. Como é que a Bíblia nos orienta? Será que é totalmente radical assim como a gente leu? Ou não? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Sempre é muito bom ter você aqui com a gente, né? A partir de agora, como eu sempre digo, já estamos conectados com o Brasil e o mundo através da TV Novo Tempo espalhado pelo nosso país, através da internet que alcança o mundo todo. E onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente, tá bom? Você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas ao vivo. Se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de responder. Mas quem está na mira para responder através da palavra de Deus? É ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Como sempre, é muito bom estarmos juntos para mais um programa. Obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, por sua companhia. E eu estou lembrando-te de mandar um abraço para um grupo muito especial. Um abraço para os amigos do Força Futebol Clube. É um pessoal muito querido do qual eu faço parte, jogamos futebol todos os domingos. Um abraço para todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho e que Deus continue guardando a todos, abençoando a família de vocês. Muito bem, muito bem. Pessoal que pratica esporte aí junto com o professor Leandro Quadros, né? E acompanha o programa Na Mira da Verdade, ó, não é? Tem uns que acompanham e outros que vão conhecer agora. É isso aí, muito bem. Eu quero mandar um abraço também muito especial. Estive esse final de semana na inauguração de mais um canal da Rede Novo Tempo de televisão, lá em Campina Grande. Pessoal que está nos assistindo através do canal 43.1, um abraço carinhoso para você que está nos assistindo aí. É um prazer muito grande poder entrar aí na sua casa de fininho, mas o objetivo é juntos estudarmos a Palavra de Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estivemos também em João Pessoa, um abraço aos nossos queridos irmãos ali de João Pessoa. Que Deus possa continuar iluminando a vida de cada um de vocês aí que acompanham agora em canal aberto a TV Novo Tempo, tá bom? Forte abraço. Professor, muito bem. Nós abrimos o programa aqui falando de um assunto que ultimamente tem sido bastante polêmico. Essa pergunta quem mandou pra gente foi a irmã Edith aqui, ó, Edith Pedroso. Ela diz o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro. Lendo Timóteo capítulo 2, versículos de 9 a 15, não entendi, 1 Timóteo, né? Não entendi muito bem as recomendações para as mulheres. O professor poderia explicar melhor?
quando comecei a acompanhar o Na Mira da Verdade, despertou o desejo de ler mais a palavra de Deus. Sou católica e atualmente estou em Enéas Marques, Paraná, e agradeço desde já. Minha irmã, muito obrigado por você ter mandado a sua pergunta aqui para a gente. É uma pergunta pertinente. E, professor, você sabe, eu li ali o trecho de 1 Timóteo 2, dos versinhos 9 até o 15, quando fala ali de alguns conselhos para a mulher, mas ali mais especificamente no verso 12, né, acaba sendo algo que chama muito a nossa atenção. Além de falar ali das vestimentas da mulher, né, desde o 9, mas ali do 12 diz que as 11 e 12, que elas devem aprender em silêncio e que não é permitido elas ensinarem ou terem autoridade sobre os homens. E você sabe, né, professor, hoje nós estamos vivendo em um momento em que muito se fala sobre o empoderamento da mulher, né? E a importância disso mesmo. Mas como que biblicamente nós podemos explicar esse trecho da palavra de Deus, onde aparentemente parece ser assim um pouco agressivo à mulher? Será que podemos dizer assim? Como é que é? Tito, é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque quando nós mostramos para as pessoas a Bíblia como ela é, as pessoas percebem que não existe literatura antiga que valorize tanto a mulher quanto a Bíblia. Para termos uma ideia, em Efésios 5, 25 a 28, a Bíblia é o único livro, apesar da cultura da época, Deus aqui se manifesta para corrigir a cultura da época que desvalorizava a mulher, crianças. Então o que acontece? Deus com a sua palavra, ele entra para transformar a cultura. Então, em Efésios 5, por exemplo, 25 ali a 28, Paulo diz que o homem deve dar a vida pela sua mulher. Ou seja, o tipo de amor que um homem tem que ter para com a mulher é o mesmo amor sacrificial que Cristo teve para com a igreja. Ele fala, né? Até vou ler esse texto, porque ele é muito importante, antes de entrarmos aqui no contexto de 1 Timóteo, para o nosso telespectador perceber que quando alguém acusa a Bíblia de machismo, é uma pessoa que não sabe o que está dizendo, ela não entende nada de hermenêutica bíblica, ela não estuda a interpretação bíblica. E se estudou e diz que a Bíblia é machista, então é porque a pessoa realmente não teve uma postura de honestidade intelectual. Quando você vê a Bíblia no seu conjunto, entendendo como que ela se posiciona em determinadas culturas, né, que não valorizavam devidamente a mulher, aqui, por exemplo, no verso 25 do capítulo 5 de Efésios, escrito também por Paulo, que escreveu a Timóteo, não é? Ele fala assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o tipo de amor que a Bíblia ensina que um homem deve ter para com a sua esposa é o mesmo amor de Cristo para com a igreja, ou seja, dar a vida por ela se preciso for. Então não existe um livro que mostre este papel tão importante, esse valor tão grande que a mulher tem como texto sagrado. Em Gênesis 1, 27 e 28, ali diz que não apenas o homem, mas a mulher também é a imagem e semelhança de Deus. Então a dignidade tanto do homem quanto da mulher reside no quê? No fato de ambos ser a imagem e semelhança de Deus. E Deus apresenta o homem como tendo a responsabilidade de dar a vida por sua esposa, se necessário for fazer isso. A Bíblia não diz para ela dar a vida por ele, mas ele sim se entregar por ela ao ponto de morrer se necessário for. E aí em Efésios 5 tem outras instruções, por exemplo no verso 28 ele fala que quem ama a sua mulher ama o próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama. Então a Bíblia apresenta a mulher como digna do amor sacrificial por parte do marido, do cuidado e tudo mais. Então essa é a opinião bíblica. E o mesmo Paulo aborda essa questão em Timóteo num contexto específico. Aqui está o detalhe. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né, por causa do nosso tempo, mas você ter uma ideia, quando ele fala, por exemplo, no verso 11, para a mulher aprender em silêncio, ele não diz que a mulher não deva ensinar em público em momento algum.
Aqui há um contexto específico que eu vou te mostrar. Você quer ver um exemplo? O próprio Paulo reconhecia, assim como o restante da palavra de Deus, que a mulher pode ensinar em público. 1 Coríntios 11:5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Naquela cultura, né, grega, era falta de decoro a mulher falar em público sem o uso do véu. Então, olha o que acontece. Aqui que ele está nos dizendo que as mulheres profetizavam na igreja. Só que ele está advertindo, olha, não faça isso sem véu, porque na sociedade deles era falta de decoro. Então, a mulher falava ou não falava em público? Falava, porque ele está dando orientações quanto ao profetizar. E aqui, não só no verso 5, mas também no versículo 13, ó, diz assim: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu, ou seja, ela não apenas profetizava em público, mas ela orava em público. Então, por que Paulo fala para aprender em silêncio na carta a Timóteo? Aqui no contexto estava havendo um problema. As mulheres aqui estavam sendo influenciadas por falsos mestres e não estavam tendo uma postura de alunas diante dos verdadeiros mestres da igreja. Aqui, o termo grego aprender em silêncio, na literatura grega, é a postura que se espera do aluno para com seu professor. Essas mulheres aqui, influenciadas por falsos mestres, estavam desafiando os instrutores. Então, por isso que ele fala para elas aprenderem em silêncio, não exercerem autoridade de homem, aqui no contexto é dos verdadeiros mestres, daqueles que ensinavam. Então, influenciadas por falsos mestres, elas estavam se opondo publicamente aos verdadeiros instrutores. Então, Paulo está condenando esta postura em que faltava humildade para aprender com os verdadeiros instrutores da igreja, se deixando influenciar e desafiando em público os verdadeiros instrutores por causa da influência dos falsos ensinadores e dos falsos profetas. Então, este é um contexto mais amplo no qual devemos analisar o texto bíblico. E aqui eu finalizo dando uma lição, apresentando para você esta lição importante. É fundamental que consideremos o texto bíblico no seu contexto interno, no seu contexto externo. Há momentos em que você vai ter que recorrer a algum comentário para descobrir uma literatura extra-bíblica ou fora da Bíblia, para você entender certos aspectos culturais do texto. Aí eu sugiro também, deixando aqui outros textos, se você ler, por exemplo, Juízes 4:4, você vai ver que também no Antigo Testamento havia momentos em que a mulher ensinava em público. Aqui em Juízes 4:4 fala de Débora. Ela era profetisa e juíza ao mesmo tempo. Aí você vai para 2 Reis 22:14, que eu acho que ele fala de uma outra profetisa chamada Hulda. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo. Então o sacerdote Iquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, e aí segue o relato falando da conversa, da orientação que a profetisa Hulda deu para eles. Então veja, a Bíblia não diminui o papel da mulher. A Bíblia, quando fala do silêncio da mulher, é em contextos específicos, ou é numa sociedade grega, onde falar em público poderia trazer desonra à igreja, ou é num contexto, como na carta ao Timóteo, em que elas estavam se opondo publicamente aos verdadeiros ensinadores, sendo influenciadas pelos falsos profetas. O que nós vemos na Bíblia é que existiram profetas homens, profetisas mulheres, pessoas com cargo de liderança, tanto homens quanto mulheres. Então é desta forma que nos posicionamos. Ou seja, não precisamos de nenhuma ideologia humana para defendermos o valor da mulher. Esse é um outro extremo que alguns cristãos fazem. Quando um cristão flerta com teologia progressista, teologia feminista, está indo para um buraco. Está se desviando da palavra de Deus.
Nós não precisamos de ideologias humanas, marxistas, diabólicas para mostrarmos o valor da mulher. Vamos ao texto bíblico, entendemos no seu contexto e mostramos que a Bíblia é o único documento antigo que ensina o homem a dar a vida pela sua mulher, se necessário for. E que a dignidade da mulher não está atrelada a ideologia alguma, está atrelada à criação, ao fato de ela ser a imagem e semelhança de Deus. Muito bom, o programa está apenas começando e para você participar, você pode mandar as suas dúvidas pelo nosso SMS, o número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora, pode ser também pelo WhatsApp, tá bom? Mas o SMS é até mais fácil de pescar aqui, pode mandar as suas perguntas, você pode usar também as nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, ambos tem um pequeno videozinho que eu coloco ali, que eu posto ali para que você possa fazer a sua pergunta ali nos comentários. Então manda pra gente que eu já pesco ela aqui e ela vai entrar na Mira da Verdade. E ainda tem o nosso blog que você pode acompanhar aí todos os programas e também os conteúdos ali do blog, novotempo.com/na Mira da Verdade, e também pode fazer uma pergunta lá que chega aqui também, tá? Professor, aqui no SMS, a Paula, ela é de Pelotas, Rio Grande do Sul, e ela perguntou o seguinte. Ela diz o seguinte: sou cristã evangélica e gostaria de saber, tem algo que vivo pedindo a Deus, mas não sei se é da vontade dele ou não. Posso seguir pedindo, jejuando e até mesmo fazer algum tipo de promessa a ele, mesmo assim, ou devo esperar a confirmação da vontade dele? Olha só, uma questão da oração. Alguém que está clamando a Deus, pedindo e começa a insistir, né? E como é que é essa situação, professor? A gente pode ficar reincidindo no nosso pedido, pedindo várias vezes, às vezes é uma vontade nossa. Como que a gente entende se realmente Deus pode fazer a nossa vontade ou dizer não? Eu sei que oração, né, professor? Ele pode responder com sim, ele pode responder com espere um pouco, ele pode responder com não. Mas como é que eu consigo perceber isso, meu amigo? É uma boa pergunta. Realmente, Tito, você falou algo de muito importante. Nós temos que estar preparados para recebermos uma das três respostas de Deus. Ele pode dizer um sim, ele pode dizer um não, ou ele pode dizer um espere um pouco. O que fazer nesta circunstância? Jesus nos ensina a não desanimarmos, a continuarmos orando até que a vontade dele fique clara para nós. Agora, não há um porquê de você ter medo de que Deus não lhe atenda uma oração se você está pedindo de acordo com os princípios da palavra dele. Tiago nos mostra aqui um momento em que Deus não vai atender mesmo a oração de alguém. Ó. Tiago 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então aqui é um tipo de oração que Deus não vai atender. Alguém pede mal, pede coisas para esbanjar em próprios prazeres e não pensa naquilo que é melhor, superior, e não pensa também nos outros e tudo mais. Agora, se você pede coisas que não são contrárias à palavra de Deus, ele vai te dizer um sim ou um espere um pouco. Porque ele sabe o momento certo de dar as coisas para você. Eu vou lhe dar um exemplo para lhe ajudar nisso. Mas olha, por exemplo, Mateus 7, 7-11, onde Jesus nos incentiva a orarmos, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Veja, qual é um pai ou uma mãe, em são juízo, que quando um filho diz assim, pai, mãe, eu estou com fome, você vai dar uma pedra para um filho comer? Então, não existe um pai ou uma mãe em são juízo que façam isso. Aí Jesus continua, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha que texto espetacular. Jesus fala assim, ó, se um pai e uma mãe
que têm uma natureza pecaminosa, dão bons presentes para os filhos, imagine Deus, se Ele não vai ter prazer em dar as coisas boas, que proporcionem felicidade, paz, alegria, conforto, segurança. Deus quer e vai dar. Agora, pode acontecer dele dizer assim, filho, espere um pouco. Algumas bênçãos são como a bênção de dirigir um carro. Se um filho teu, você sabe que dirigir é gostoso, é muito bom. Só que se um filho teu com menos de 18 anos vai pedir para você as chaves do carro para ele sair por aí, você não vai dar. Por quê? Porque você sabe que ainda não é o momento para ele desfrutar daquela bênção, diríamos assim, de dirigir, porque ele ainda não tem responsabilidade para isso. Então, algumas bênçãos Deus acaba esperando um pouco mais para nos dar, porque assim como aquela criança que não sabe dirigir, Deus prefere dar as chaves do carro para nós depois. Então, confie em Deus, continue pedindo, estando de acordo com os princípios dele, peça e dar-se-vos-á, como diz Jesus. Ok, muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para um intervalinho rápido, mas aproveite aí o intervalo, faça a sua pergunta, manda para a gente. Vamos juntos aprender da Bíblia. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e é muito bom ter você aqui com a gente. Muita gente mandando pergunta por todas as plataformas, seja no Facebook, no Instagram, aqui no SMS, no nosso WhatsApp também, ali no blog. Obrigado pela sua participação, viu? Então, olha só, a pergunta agora vai entrar pelo Facebook. Quem mandou foi o Gabriel Silva. A pergunta do Gabriel, professor, é a seguinte. Ele tem feito alguns estudos aí e ele pergunta o seguinte, professor, eu poderia me explicar o porquê que os testemunhas de Jeová dizem que Jesus já voltou em 1914? Tem alguma explicação para isso, professor? Tem. Eles fazem uma análise, eles criaram um gráfico, uma espécie de um gráfico profético com base em Daniel capítulo 4. Lá Daniel capítulo 4 fala da conversão do rei Nabucodonosor. Eles fazem um cálculo dos 7 tempos que aparecem em Daniel capítulo 4 e interpretam que Cristo está presente no nosso planeta desde 1914, com base nesse gráfico, né, que eles extraíram ali de Daniel capítulo 4, para dizer o seguinte, que logo o reino de Cristo, o reino milenar de Cristo vai existir aqui no nosso mundo. Então eles não creem, por exemplo, na segunda vinda literal de Cristo. E a forma de eles defenderem a crença deles é extraírem essa espécie de gráfico profético de Daniel 4. Só que quando estudamos Daniel 4, nós vemos o seguinte, mesmo que o livro de Daniel seja um livro profético, os 6 primeiros capítulos, a ênfase deles são capítulos históricos. Óbvio, com exceção do capítulo 2. Ele é tanto histórico quanto profético, tá? Só que podemos dizer que os capítulos 7 a 12 têm um conteúdo mais apocalíptico, ou seja, referente ao futuro. Isso está também no capítulo 2, mas a ênfase da primeira parte de Daniel, nos 6 primeiros capítulos, a ênfase é histórica, mesmo que exista a profecia no capítulo 2. E nós... Por que o 2? Por que especificamente o 2 tem esses dois aspectos? É porque ele narra tanto a história de Daniel na Babilônia, quanto o futuro. Então ele tem história e tem profecia. Então a primeira parte de Daniel, a ênfase é história. A segunda parte do 7 ao 12 é puramente profecia. O capítulo 4 narra a história da conversão de Nabucodonosor. Então nós não podemos pegar o capítulo 4 e jogar para o futuro. Daniel 2 tem história e tem o sonho de Nabucodonosor. É por isso que o 2 tem essa relevância, por causa de um sonho ali, não é? Aí que está o detalhe, tem um sonho que trata do futuro, né? Então fala, ele viu uma estátua com diferentes metais
Cada metal representa um império, então Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e depois a divisão de Roma nos países da Europa. Então você vê, narra a história, mas tem profecia. Já o capítulo 4 é só uma narrativa histórica do tempo de loucura de Nabucodonosor. Os 7 tempos tem a ver com isso. Só que eles pegaram esses 7 tempos, jogaram para o fim, para dizer ali, com base num estudo que eles fazem, que agora eu não vou recordar dos detalhes aqui para apresentar, e nem tem um gráfico aqui, para dizer que Cristo veio de forma invisível, diríamos assim, a partir de 1914. Não tem como querermos nisso, só um dos textos, além de Daniel 4 não falar disso, vou deixar aqui um texto para você, entre muitos, que mostram que a volta de Cristo não tem como ser uma parousia no sentido de ser algo secreto. Eles interpretam também a palavra grega parousia por presença. A palavra grega parousia quer dizer presença. Então eles entendem o seguinte, que a parousia de Cristo é apenas a presença dele neste mundo, de forma secreta, e depois ele se manifesta como rei durante o milênio. Só que na Bíblia, parousia é presença, mas é uma presença gloriosa. Aqui que está o detalhe. Você vê, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2, quando fala da parousia, é uma presença gloriosa, não é uma presença secreta. E aí Apocalipse 1,7 diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, se elas vão se lamentar sobre ele, se todo olho verá, não tem como ser uma parousia ou presença secreta. É uma parousia ou presença gloriosa. Tanto que em Mateus 24, 30 e 31, Cristo vem acompanhado de todos os seus anjos. E tem outras coisas que acontecem na volta de Cristo, como por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, diz que ocorre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. E isto ocorre de uma forma simultânea com a volta de Cristo. E como isso não ocorreu, desde 1914, mais um motivo para não crermos nessa interpretação das testemunhas de Jeová. Ok, muito bem. E olha só agora pelo Instagram, o José Ricardo Vieira Santos perguntou o seguinte, boa noite, Tito, professor, a paz do Senhor. Meu nome é Ricardo, sou de Brasília, mas falo aqui de Florianópolis. A minha dúvida é, se a alimentação de proteína animal só foi permitida depois do dilúvio, por que Abel, filho de Adão e Eva, era pastor de ovelhas? Eles comiam carne naquela época? Olha só, professor, é um detalhe. Realmente a Bíblia diz que ele era um pastor de ovelhas. Qual era o sentido de pastorear as ovelhas? Era para a criação desse animalzinho? Era para sacrifício? Era para comer? Como é que é isso? Boa pergunta, e o Tito já chegou na resposta. Opa! Era realmente Tito para sacrifício, né? Interessante essa pergunta, muito boa essa pergunta. A dieta original, Tito, que Deus deu para a humanidade, realmente, ali lemos em Gênesis 1:29, foi a dieta vegetariana. Olha que progresso interessante. Em Gênesis 1:29, Deus dá frutas, né? E as plantas que dão sementes. A partir do capítulo 3, olha que interessante, com a entrada do pecado, Deus viu que precisaríamos de nutrientes a mais, porque iriam se degenerando, tanto o físico humano quanto a natureza. É no capítulo 3 que Deus já autoriza o consumo de verduras. Deus inclui, na verdade, verduras na dieta humana, capítulo 3. E aí, pós-dilúvio, Deus autoriza o consumo de carnes, e não de todas, obviamente. Ele faz uma distinção já ali em Gênesis 7:2 entre carnes puras e impuras. E aí, nós já percebemos no próprio capítulo, quando fala no contexto que Abel era pastor de ovelhas, olha que interessante. No contexto do capítulo, a questão era o quê? Abel leva esse animalzinho, sacrifica-o em adoração a Deus
e porque desde o início, Deus ensinou à humanidade de que para o ser humano viver, um substituto deveria morrer no lugar deles. Esse animalzinho apontava para Cristo. E Abel, ele apresenta os primeiros frutos da terra. Ele não adorou a Deus, Caim, na verdade. Caim não adorou a Deus do jeito correto. Caim não estava expressando a fé de que para ele ser salvo, alguém deveria morrer no lugar dele. Então, aqui é uma teologia bem forte por trás desse capítulo 4. Então, realmente, ele pastoreava esses animais porque eles faziam parte da adoração, do ritual do sacrifício, que Deus já tinha instituído desde o início do mundo, quando os nossos primeiros pais pecaram. Há comentaristas, e nós cremos assim, que ali em Gênesis 3:21, quando Deus faz vestimentas de peles para Adão e Eva, vários comentaristas veem, e nós entendemos que é o correto, que ali Adão e Eva já fizeram um primeiro sacrifício no Éden, para Deus já começar a ensinar a partir de ali que para eles viverem, um dia um inocente, o próprio Deus, iria morrer no lugar deles. Não é? Então era por isso, o regime cárneo ainda não fazia parte da dieta humana neste momento. Muito bem, muito bem. Essa pergunta que foi respondida há pouco tempo atrás aí, é o pessoal que está aqui assistindo pelo nosso YouTube, Novo Tempo ao vivo, nosso canal do YouTube. Obrigado a você que está nos acompanhando através do YouTube aí. Pode mandar suas perguntas aqui nos comentários do YouTube, que eu também posso pescar ela aqui, tá bom? Professor, eu lembrei de uma coisa aqui. No programa passado, nós estamos falando sobre aquele episódio em que dá a entender de que Jacó lutou com Deus. E você lembra que ficou faltando alguma coisinha ali para você dar um detalhe final? Rapaz, estou tentando lembrar sobre... Então tá bom, eu vou pedir a produção dar uma procurada aí, e aí depois a gente fala pra gente matar o que a gente deixou em aberto aí no programa passado, tá bom? A próxima pergunta, quem mandou foi a Kátia Macedo, e ela diz o seguinte: eu gostaria de saber se quando Jesus voltar, todos nós vamos ter que prestar conta de tudo que fizemos, mesmo tendo pedido perdão a Deus e sabendo que Ele nos perdoou? Ou seja, quando Jesus voltar, vai ser exposto o meu pecado? Eu vou ter que justificar isso, professor? Ou não? Isso está acontecendo agora? Como é que é o negócio? Veja, quando Cristo voltar, há dois textos interessantes, entre outros sobre isso. Primeiro, Mateus 16:27, e eu vou ler o outro, que é Apocalipse 22:12. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou o prêmio, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então o que isso nos mostra? Que na volta de Cristo, Ele já vem para dar a recompensa. Ou a vida eterna, ou a condenação eterna. Né? Óbvio, não vou entrar nesse detalhe agora, há um período de 1000 anos que separam as duas ressurreições. Né? Na primeira ressurreição geral, os justos recebem a vida eterna. Na segunda, após o milênio, os ímpios são castigados no lago de fogo e depois destruídos. Mas a volta de Cristo já evidencia o quê? Eu lembro de um comentário de um teólogo luterano, Dr. Joseph Assars, que ele explica o seguinte, que, vou dizer com as minhas palavras, a própria ressurreição dos justos, que vai ocorrer na segunda vinda de Cristo, demonstra que um juízo prévio foi realizado. Veja que interessante. Ele diz o seguinte, que aqueles que serão julgados dignos da trasladação e da ressurreição, eles os serão julgados dignos disso porque um juízo foi realizado antes para declarar que eles eram dignos disso. Isso está de acordo com o que nós cremos da chamada doutrina do juízo pré-advento. O que seria juízo pré-advento? Pré quer dizer antes, advento quer dizer vinda. Nós cremos que todo ser humano vai dar contas, sim, a Deus,
de acordo com Romanos 14, 12, 2 Coríntios 5, 10, porém de maneiras diferentes e em fases diferentes do juízo. Na primeira fase do juízo, de acordo com Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, Deus abre os registros celestiais que contêm tudo sobre a vida de cada justo, para que os anjos possam entender a justiça e o amor de Deus no processo judicial. Essa primeira fase é pré-advento, ou seja, ocorre antes do advento de Cristo. E são apenas os justos. São apenas os justos. Já a segunda fase do juízo, que é a fase milenial, ou que ocorre durante o milênio, de acordo com Apocalipse 20, versos 4 a 6, 1 Coríntios 6, versos 2 e 3, abrem-se os registros agora dos ímpios. Nesta fase, não os anjos, mas os justos que estarão no céu vão entender todo o processo judicial e amoroso com o qual Deus lidou com o pecado e pecadores. E aí só depois, no final, Deus executa-os no lago de fogo. Então este prestar contas é com base nos registros celestiais, que já ocorreu antes. Então quando Cristo voltar, você não tem que prestar contas a nada, porque o sangue dele já perdoou os seus pecados e já vindicou você no juízo. Então, em resumo, seria isso. Muito bom, muito bom. A gente vai para mais um intervalinho rápido. Não sai daí não, a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta e olha aqui, eu já peguei com a produção o que foi que ficou em aberto aí no último programa e nós vamos colocar na mira aqui agora. Professor, é o seguinte, a pergunta que não ficou em aberta, mas é que ficou faltando um trechinho da sua explicação é por que o cristianismo condena a consulta aos mortos? E você estava finalizando ali se existe alguma contradição, alguma coisa nesse sentido. O que você pode dizer para a gente com relação a essa questão? Maravilha, Tito. Obrigado aí porque você e a produção relembraram desta pergunta. Nós havíamos abordado no último programa que quando eu falo aqui do espiritismo, né, eu não julgo em nenhuma hipótese a sinceridade dos nossos irmãos, dos nossos amigos espíritas. Muito pelo contrário. São pessoas amáveis, adoráveis, para quem Deus tem muitos planos. Agora, precisamos, considerando o texto bíblico e considerando que tudo que provém do texto bíblico é verdade absoluta para o cristão, temos que considerar a opinião bíblica sobre o espiritismo. Então tenha bem claro na mente, amigo telespectador, essa distinção. Eu não estou aqui criticando a crença, nem a sinceridade, muito menos a sinceridade dos nossos irmãos espíritas, mas eu preciso demonstrar sim que a crença à luz da Bíblia não é aprovada por Deus por alguns motivos. Lembro que no programa passado, entre as outras coisas que eu comentei, eu disse que partimos de um princípio de que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a Bíblia ensina que não é possível se comunicar com os mortos. O Espiritismo ensina que é possível. Eu apresentei um dos textos que eu me recordo que eu apresentei, Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Então, duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou a Bíblia tem razão quando afirma que não é possível ter comunicação com os mortos, ou o Espiritismo tem razão. Allan Kardec, pai do Espiritismo moderno, tem razão em dizer que é possível se comunicar com os espíritos dos mortos. Então, duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Isso é um princípio da lógica. Tá? Considerando que existem só dois poderes antagônicos no universo, eu lembro que eu mencionei isso no programa passado, de acordo com Apocalipse 12, por exemplo, 9 a 12, existe Cristo e seus anjos, Deus e seus anjos, e Satanás e seus anjos. Então, se duas coisas contraditórias não são verdadeiras ao mesmo tempo, e há só dois poderes antagônicos, isso significa
que se a Bíblia criticar a prática de consulta a mortos, ela vem do poder antagônico a Deus. Não pode vir de Deus. E eu vou ler aqui 2 textos para você. Tem outros, obviamente, mas eu vou ler 2 textos que eu creio que vão esclarecer bastante o assunto. O primeiro, Deuteronômio 18. Vou ler aqui para você dos versos 9 ao 12. Vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Deus proíbe certas práticas para o seu povo. Entre estas práticas, perceba qual delas se encontra. Falo isso com muito carinho, com muito respeito, mas eu tenho a obrigação de mostrar o texto bíblico para você, porque senão Deus vai pedir contas para mim depois, tá? Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Preste atenção nessa expressão aqui, ó, costumes detestáveis. Em outras traduções, abominações, tá? Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime o seu filho ou a sua filha como sacrifício. Esse é o primeiro costume detestável praticado pelas outras nações. Nem permitam que alguém do povo pratique adivinhação, outro dos costumes detestáveis. Use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria. Bruxaria também é algo detestável para Deus. Lance feitiços, atue como médium, ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Essas são as práticas detestáveis que Deus proibiu para o seu povo. Verso 12. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam estas coisas detestáveis que o Senhor seu Deus as expulsará de diante de vocês. Verso 13. Sejam inculpáveis perante o Senhor seu Deus. Então não há como interpretarmos de outra forma esse texto. Allan Kardec, eu me recordo, eu não lembro agora se ele falou isso no livro O Céu e o Inferno ou no livro A Gênesis, eu não lembro, faz muitos anos que eu vi esse trecho. Ele fala, por exemplo, que Deus tinha proibido a consulta a mortos aqui porque estava associada a práticas pagãs. Mas essa interpretação de Allan Kardec não é suportada pelo contexto. Por exemplo, o Salmo 84, 11 diz que Deus não só nega nenhum bem aos que andam retamente. Então, se a consulta a mortos e a mediunidade está entre as práticas detestáveis ou abomináveis, é óbvio que Deus não iria privar o seu povo de algo bom só porque era praticado por pagãos. Deus proibiu porque não vem dele. E aí o último texto que eu apresento para você, que vai reforçar isso aqui, é Isaías 8, 19 e 20. Aqui, preste bem atenção nisso. Eu sei que existe, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que, biblicamente, ou você aceita a Bíblia ou aceita o Espiritismo. Não tem como harmonizar as duas coisas. Isso está em Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Olha aqui, ó. Conversar com médiuns está em oposição ao consultar a Deus. Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? E agora vem a resposta. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Então a Bíblia diz que ao invés de buscarmos a mediunidade, temos que buscar a palavra de Deus. Então veja, Deus não está aqui questionando a sinceridade de ninguém. Deus tem muitos filhos no Espiritismo. Só que Deus quer mostrar a eles que não é Deus quem está por trás do Espiritismo. Considerando os dois poderes antagônicos e que Deus é contra, nós não temos dúvidas à luz do texto bíblico que esses espíritos de mortos
que se comunicam através de médiums, psicografia e de outras formas, são, na verdade, anjos caídos que se utilizam da capacidade de personificação e imitam as pessoas que morreram. Para levar, a princípio, um conforto, mas para trazer as pessoas para o lado de doutrinas que possam afastar essas pessoas do conhecimento do Deus bíblico e triuno. Satanás ele é muito astucioso. Ele mistura a verdade com o erro, para que o erro não fique evidente. E quanto mais for misturada a verdade com o erro, mais difícil é dizermos não a um sistema doutrinário ou filosófico, porque ele aparentemente nos faz bem. Mas eu convido a você, vá ao texto bíblico. Deus compreende você. Deus sabe que você precisou ou precisa de conforto, mas busque na palavra dele as respostas para isso. Nós estamos aqui para lhe ajudar, não para lhe criticar. Peça, por exemplo, um dos estudos bíblicos da Novo Tempo. Estude sobre o estado do homem na morte, de acordo com o texto bíblico, e Deus vai continuar dando a luz que você precisa e o conforto com base na palavra dele e na doutrina da ressurreição. Olha que doutrina linda. Você não vai simplesmente se comunicar com um espírito de um ente querido seu por meio dos médiuns, por mais sinceros e bem-intencionados que eles sejam. Biblicamente, por causa da ressurreição do corpo, a Bíblia promete que vamos poder, inclusive, abraçar, tocarmos as pessoas que nós amamos e que um dia nos deixaram por causa da morte. Esta é a promessa bíblica. Não é comunicação com os mortos fora do corpo. É poder reencontrá-los no corpo. Dar um abraço, sentir o calor, sentir aquele cheiro. Ou seja, a Bíblia não promete uma existência desencarnada ou desincorporada. A Bíblia promete uma existência eterna no corpo. Leia 1 Coríntios, capítulo 15. Muito bom, professor, muito bom. Agora a pergunta que chegou aqui, quem mandou foi a Flávia, do Rio de Janeiro. Olha só, hein, professor? A pergunta dela é a seguinte: qual a diferença entre morar junto e casar, segundo a Bíblia? E aí, professor? Tito, é uma pergunta muito boa. Respondemos algumas vezes aqui no programa, mas nós queremos fazer um teste hoje. Nós queremos ver se a esperança está preparada para responder essa pergunta. Vamos ver a nossa esperança aí de novo no programa? Quero ver, cadê a esperança? Opa! Olá, amigos, Tito e Leandro. Mal comecei e já estou na mira? Vamos responder então a pergunta da Flávia. Na Bíblia, a diferença entre morar junto e casar é imensa e está profundamente ligada ao entendimento bíblico do casamento como um compromisso sagrado e uma união estabelecida por Deus. Veja a seguir alguns textos bíblicos sobre o casamento. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19, 6. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, 25. Percebe? O casamento se estabelece em uma relação tão íntima e profunda que Deus a descreve como sendo uma só carne. De modo geral, a Bíblia reconhece o casamento como uma união estabelecida por Deus, com um compromisso formal, sagrado e uma bênção apresentada como um aspecto importante do plano divino para relacionamentos humanos. E Leandro, o interessante dessa pergunta é que ela está relacionada ao meu novo estudo Felizes para Sempre. Se você em casa também estiver interessado em saber mais sobre isso, é só me chamar no WhatsApp, pelo número 12 982 00 0062. Olha que interessante aí, agora você tem também um curso bíblico digital, é isso mesmo, hein? Você pode solicitar esse estudo bíblico que a Esperança diz
através do nosso WhatsApp, que é a Esperança que vai atender você, tá bom? O número aparece aí, ó, 12 98200 0062, tá bom? Anota aí, ó, tá aparecendo na televisão e entre em contato, converse com a Esperança e peça esse curso bíblico que ela disse aí para você, tá? Professor, a gente tem 2 minutinhos ainda, eu acho que você consegue responder essa pergunta aqui, ó. O Raul Varjão que perguntou, e é uma questão daquelas que todo homem quer saber, né? Eu quero saber por que logo ali em Gênesis é permitido ter várias mulheres, como por exemplo Jacó. Jacó teve várias mulheres, as concubinas, enfim. Por que desde lá do Gênesis já tinha essa questão da poligamia, professor, e hoje isso daí é condenado? Como é que fica? Pergunta muito boa. Devemos partir de um princípio hermenêutico e de interpretação bíblica. Nem tudo aquilo que a Bíblia registra, ela aprova. A Bíblia registra, sim, a corrupção da natureza humana e, como parte desta corrupção, a corrupção do matrimônio e também a queda por parte de vários patriarcas bíblicos. Um minutinho. Só que a Bíblia não aprova. O modelo de Deus é Gênesis 2:24, ó. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, não é suas mulheres, né? Tornando-se os dois uma só carne. O que aconteceu? Deus não permitiu, ele na sua misericórdia tolerou enquanto estava reeducando aquelas pessoas para voltarem ao seu plano original. Junto com a tolerância, não com a permissão, Deus também deixou registrado na Bíblia os problemas familiares que eles enfrentaram por causa da poligamia. Então temos que aprender com esses erros para não praticarmos os mesmos erros e nos lembrarmos de que o propósito original de Deus na criação sempre será o melhor, o mais saudável e o mais funcional para toda a humanidade. É isso mesmo, professor. Muito bem, muito bem. Com essa nós encerramos o programa Na Mira da Verdade de hoje. Quero te agradecer, professor, por dar as respostas aí baseando-se na Bíblia, as mais diversas questões que chegam aqui no programa. E a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por apresentar novamente as perguntas dos nossos amigos. E lembre-se, meu amigo, minha amiga que nos acompanha no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um abraço, Deus te abençoe. Aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo programa. Tchau.